minha liberdade, na verdade, me move. Eu sou movida pela liberdade das pessoas serem quem elas são, de eu ser quem eu sou, sem precisar fingir, sem precisar me moldar para caber no mundo. Eu criei o meu mundo. Oi, meus amores do canal! Hoje eu tô aqui em um dos balanços mais icônicos do Brasil, com essa musa da beleza, do empreendedorismo, Natália Beauty! Uhul! Palmas pra ela, Nath. Obrigada por me receber aqui. Obrigada a você. Estreando aqui uma entrevista nesse balanço aqui, que realmente faz parte da história. Todo mundo que vem aqui tira uma foto nele, ele tá mais conhecido que tudo aqui. Tá muito lindo. Agora, Nath, a gente tá aqui nesse império que você construiu, mas para começar eu queria voltar lá no comecinho da sua história, e não é naquele momento que você se reinventou, não. É quando você era pequena mesmo. Porque quando a gente é pequena, eu já sonhava em trabalhar na TV, por exemplo. Olha! Tem gente que sonhava em ser médico. Qual era o seu sonho quando você era muito pequenininha, Natáliazinha mesmo? Nossa, eu queria ser rica. Não, assim, conseguiu, tipo, né, gente? Não, é porque assim, eu vivia numa situação que eu ficava pensando, não é isso. A vida não se resume nisso. Uma mulher não tem que ser dependente do marido e aceitar situações em que ela não concorda. Então, desde nova, eu já tinha muita consciência de que a felicidade estava muito relacionada à liberdade, que a liberdade está muito relacionada à liberdade financeira. Verdade. Que não era o cenário que eu via dentro de casa. Então, desde pequenininha, eu falava, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rica. Por quê? Porque eu não queria um homem mandando em mim, como meu pai fazia em casa com a minha mãe. Olha. Então, o meu sonho era ter o meu dinheiro para ninguém mandar em mim, para eu decidir o que eu quisesse. Assim. E mesmo com esse sonho, você se desviou um pouco, Total, ele foi para um relacionamento abusivo, mas saiu e se reconstruiu na fase mais difícil da sua vida. Como é que foi isso para você? Sim, como eu queria muito sair de casa, porque uma coisa puxa a outra, né? Eu queria muito sair de casa, então hoje eu entendo que eu casei muito nova, eu tinha 25 e eu casei para sair de casa, porque ou eu sairia estudando, mas aí a jornada ia ser muito longa e eu não estava afim de ficar lá, porque para mim era tipo uma prisão, ou eu casava. Olha. Porque era aquela mentalidade, tem que casar com um homem rico, tem que achar um homem que tem dinheiro, tem nana. E a gente cai nessa ilusão, né, nesse conto também. E daí só que não, aí eu me casei muito nova, imatura pra caramba, achando que eu ia ficar livre, e na verdade eu entrei numa prisão maior ainda, porque uma coisa é você depender do pai e tal, que o pai tem amor genuíno, do que um marido que na verdade quer controlar, controlador e tal. E aí eu falei, poxa, não é isso. Mas logo eu engravidei, tive minha filha, aí eu fui morar no interior de São Paulo, porque lá o custo de vida era melhor, é mais baixo e melhor do que São Paulo, né? E a gente estava recomeçando também. E aí a gente foi para lá, e aí, lá no interior eu trabalhei numa clínica de estética há muito tempo, né? Quando eu fui morar lá. E daí eu não era feliz, eu não tinha perspectiva de vida. Porque eu vivia numa situação ali monótona de casamento, tal, vai para casa, interior. Mas era aquilo, ia se resumir ali. Dali eu não via muito futuro, né? Então já começou várias coisas ali rodear minha mente, assim. E daí... Você estava incomodada, Estava né? incomodada. Quando algo incomoda, a gente às vezes não tem consciência na hora, mas depois ela vem, né? Porque aí, quando a gente se incomoda com algo, não pode simplesmente esquecer e bloquear e não pensar mais. Daí que tem que pensar, tem que se aprofundar para ver o que está incomodando. E daí eu acho que eu fiquei muito nessa, cultivando tudo isso. E daí eu acho que, putz, eu nem sabia o que eu queria da minha vida. Eu gerenciava essa clínica de estética e por acaso a menina que fazia sobrancelha lá na clínica, que fazia micropigmentação é um trabalho que precisa de retoque, né? A cada 30 dias, né? Ela faz uma vez, ela paga, e daí ela tem um retoque depois de 30 dias, incluso. Só que ela pediu demissão e deixou umas 20 clientes, sem o retoque. E eu era recepcionista, então as clientes ligando, reclamando, pedindo dinheiro de volta. Só que naquela época era R$500 a sobrancelha, 500 vezes 20 vezes 30, ia quebrar o caixa não tinha fluxo. A maioria pagou parcelado e tal, então não tinha como devolver. E daí o nome da clínica estava ficando super queimado no mercado, na região lá, interior.
Qualquer coisa, todo mundo fica sabendo. Eu sei, amiga. Daí eu falei, e a galera naquele desespero, e já era final do ano, então teve 13º da galera. Tipo, ia quebrar a clínica. Daí eu falei, ai, gente, quer saber? Eu acho que eu vou fazer esse curso aí de sobrancelha. Nunca fiz nada na área, eu nunca tinha pego numa pinça. Aí eu falei, eu vou fazer esse curso de sobrancelha aí, vou ver como é que é. Aprendo a mexer, porque é só retoque que eu vou fazer. Então, é só refazer o trabalho, eu pensava, né, que era simples. Aí eu fui lá, aprendi, voltei, fiz todos os retoques. E a ideia era fazer os retoques e tirar o serviço da clínica. Tipo, fingir que nada aconteceu, não vende mais micropigmentação, esquece. Só que quando eu comecei a fazer e eu vi que eu tive prazer em fazer o trabalho, eu lembro que a primeira que eu fiz, eu demorei tipo 4 horas, muito tempo. E aí eu me senti tão feliz porque a cliente me abraçou e ali eu acho que eu me senti protagonista. Olha que pela legal. primeira vez, né? Então, nossa, graças a mim ela ficou feliz. Meu Deus, que poder que uma sobrancelha tem de fazer uma pessoa chorar. Eu não entendia como é que uma pessoa chorava fazendo sobrancelha. Ou que ficava tão feliz depois, que ficava emocionada. Eu falava, gente, é só uma sobrancelha. Só que aí depois eu comecei a entender que não era só uma sobrancelha, né? E eu gostei. Daí eu falei, não, eu vou abrir o serviço na clínica, vamos vender mais. E lotou minha agenda lá nessa clínica. E aí eu parei de administrar ou de atender. Do caixa ali. Sim. E eu comecei só a ficar numa cabine 8, 9 horas por dia atendendo. Só que o dinheiro não era meu. Nossa, eu ia falar isso agora. Não era. É zero essa cara trabalhar para outra pessoa. Então, não era meu e a gente ainda pagava as despesas da casa, né? Aluguel, tudo. Então não tinha luxo, não tinha sobra. Não podia falar igual hoje, eu vou viajar, sei lá, pra Grécia, vou amanhã, semana que vem. Tipo, essa liberdade financeira. Não tinha. Hoje, tipo, vou viajar, tal, amanhã, depois de amanhã. Então, naquela época, não, jantar fora era um planejamento. Então, eu não estava construindo para mim. Então, aí a gente revira lá, né, no inconsciente, né? Eu não estava feliz no relacionamento, tinha um apego emocional de abandono, de todos os traumas de infância que a gente vai acumulando. Não estava produzindo dinheiro para mim, né? Para mim, para minha filha, ou para as coisas que eu acreditava ser certo para investir. E eu tava, tipo, eu tava vivendo na rodinha do rato. Sabe quando o ratinho tá na rodinha dele, que não tem fim, mas é só aquilo? Trabalhando pra pagar as contas e só. E vivendo uma vida, daqui a pouco engravidava, de novo, enfim. Eu não tive coragem de terminar, nunca, né? Nunca tive. Eu traí o meu ex-marido e ele descobriu. Olha. E eu honro a minha história. Eu parei de falar que eu não me orgulho, porque uma vez eu falava, eu não me orgulho. Aí a mulher falou, você não pode falar isso. Você tem que honrar a sua história. É verdade. Foi por causa desse erro que você está aqui. Porque se você não tivesse cometido esse erro, você ia estar lá casada até agora. Naquela vidinha. Na rodinha do hamster. E daí ele descobriu depois de um tempo. Então, aí ele me expulsou de casa com a minha filha. E com razão, talvez eu teria feito pior na situação dele. E daí eu vim embora. Só que ele contou para todo mundo. Meu pai, minha família, meus amigos, todo mundo. E na cidade pequena ainda, né? Nossa, eu tinha vergonha de sair na rua, que eu achava que todo mundo tava lá, que traiu o marido. E não é bem assim, né? Na hora, a gente acha que o mundo vai acabar. E acabou por um tempo, graças a Deus, porque eu acabei com o mundo que existia e construí o meu, depois que eu me perdoei. Então, eu saí de lá, ele me expulsou, claro. Voltei a morar em São Paulo com a minha filha, tinha 2 anos. Só que eu tinha 100 mil de dívida, um carro com busca e apreensão, voltei a morar na casa dos meus pais, que eu não queria de jeito nenhum. Com a minha filha ainda, era um ambiente muito hostil, muita gritaria, muito xingamento, manipulação. Era um ambiente tóxico que talvez eles nem sabiam que era assim. E que não é por mal. Muitas vezes eles não têm culpa disso. Não tem culpa nenhuma. Porque eles não tiveram a base que a gente teve. E não é nem eles não tiveram essa profundidade de consciência que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma liberdade de consciência que os nossos pais não tinham. Porque hoje a gente sabe que a gente tem que ter a vida sobre a nossa perspectiva, nossa visão, nosso gosto, nossa experiência. A gente não tem que seguir padrão.
Claro que tem as leis universais, né? Não matar, não roubar, óbvio, isso daí nem entra em questão. Mas eu falo de estilo da nossa vida mesmo, do que a gente enxerga, do que a gente acredita. Então eles não tiveram essa liberdade de consciência, porque era uma família muito religiosa. Meu pai, ministro da igreja, então dava 9, 10 horas da noite, tem que voltar para casa. Mas por quê, pai? Porque o vizinho vai ver a filha do Aquiles na rua. Nunca era uma justificativa que eu falava, não, ok, eu entendo. Eu nunca entendia por que ele tinha tanto medo do que as pessoas pensariam dele e da família. Essa prisão fez com que eu quisesse sair de casa muito cedo. Sei. E eu não queria voltar com a minha filha para lá. Nossa. Porque aí ia ser tipo, lutei, nadei e morri na praia. Ô, Nath, você está contando aí essa história e eu acho que nessa parte que você vai falar agora começa a reviravolta da sua vida, né? E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo essa entrevista se inspira em você e está passando por um momento difícil ou mais difícil, ou tão difícil quanto você passou, e procurando por uma solução e às vezes vai ver esse vídeo. Então eu queria que você continuasse a sua história deixando uma mensagem para essas pessoas. Sim, porque a gente acha que toda dor, a nossa dor é a maior do mundo. E pro nosso mundo, né? É a dor que existe no nosso mundo. Então, sempre vai ser a pior coisa. E assim, o que eu acho que essas pessoas que passam por isso têm que fazer? Elas têm que simplesmente jogar uma bomba em tudo que elas já construíram de mentalidade, de memória, de estilo de vida, do que elas acreditam, da ambiência que elas viveram, todos os padrões que foram colocados nela durante todo esse tempo. Porque claramente, quando a gente passa por situações difíceis, quer dizer que algo não aguentou dentro de nós e explodiu. E daí a gente está numa situação de caos, de fundo do poço, tudo está dando errado. Só que essa revolução é do caos que nascem as estrelas. Essa bagunça, se a pessoa se centrar, falar, não, a partir de agora, eu vou me alinhar, eu não vou mentir. A minha palavra tem poder e a minha palavra, eu tenho que ser fiel à minha palavra, então não ficar jogando palavra ao vento, não usar a palavra contra si. Então a nossa palavra, manter a palavra, falou, cumpre. Não mentir. Então mentirinha boba do tipo, tô chegando aí na rua e tá saindo de casa. Mentira. Isso é mentira. Então começa a se purificar. Não é do dia pra noite, porque a maioria das mentirinhas, elas são vício. A gente nem percebe. Mas eu comecei a me policiar e a minha meta era, eu vou me purificar. Não que eu vou virar uma santa, mas eu tendo consciência do que é certo e do que é errado, eu vou tirar tudo que é errado. E eu comecei a fazer isso obcecadamente. E comecei a ler. Eu trabalhava 14, 15 horas por dia, chegava em casa e lia pelo menos umas 10 páginas de livro de mentalidade. E daí tudo foi fazendo sentido, eu fui me alinhando e aquilo foi me puxando para o meu movimento. Daí olha uma borboleta que linda. Eu vi, ela passou aqui atrás. Que fofa. Que momento. Aí a gente começa a criar o nosso movimento. Então imagina que eu tô aqui, eu começo a me movimentar tão perfeitamente no meu fluxo, que eu vou criando um movimento, uma gota no oceano. Caiu a gota no oceano, faz a onda eterna. Então eu comecei a fazer um movimento na minha vida muito profundo de autoconhecimento. Eu mergulhei para o fundo do poço. E daí eu caí em mim, caí em si. O que é cair em si? É o momento perfeito. Que você cai na sua essência, na sua autenticidade, você se conhece, na dor. E daí eu juntei todas as minhas forças, comecei esse movimento e saí de casa. Daí eu criei um plano de rota, um plano de fuga, né? Então criem um plano de fuga. Criem um plano de sobrevivência da situação que vocês estão. E o meu plano poderia ser olhar e falar, poxa, eu quero sair da casa do meu pai e da minha mãe, mas eu quero morar numa casa com 2 quartos e tal. Não é isso. Qual é o primeiro passo para você sair da situação difícil que você está? Qual era o meu primeiro passo? Qualquer apartamento de 30 metros, para mim, já era ótimo. Não precisava ser uma pequenos passos, comemorar esses pequenos passos. E a gente esquece, porque a gente fica, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele carro. Não! Tipo, eu saí de casa, eu fui para um apartamento que tinha um sofá todo comido pelo cachorro, uma mesa, um colchãozinho, não tinha nada. Tipo, tinha 4 garfos, 4 pratos, tinha 4 copos, balde para lavar roupa e tava perfeito. Tipo, eu não precisava de mais que aquilo naquele momento.
E aí eu saí de casa muito feliz. Nossa, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Não porque eu não ame a minha família, eu amo e honro, mas é porque... Você ama a sua liberdade, Nath? A minha liberdade, na verdade, me move. Eu sou movida pela liberdade das pessoas serem quem elas são, de eu ser quem eu sou, sem precisar fingir, sem precisar me moldar para caber num mundo. Eu criei o meu mundo. Falei, no meu mundo, minhas regras, do jeito que eu quero, do jeito que eu acredito. Como noite todo mundo usa pijama, todo mundo florido, a borboleta passando mais da entrevista. Exato. A galera entra aqui e fala, cara, eu tô num mundo diferente. Eu falei, é isso, consegui. Consegui criar esse mundo. Porque aí depois que você se purifica, e eu não tô falando uma purificação de santidade, eu tô falando uma purificação de neutralização. O que é a neutralização para mim? Pra gente sair do fundo do poço, são 3 estágios, tá? O primeiro estágio é a neutralização. O que é a neutralização? É você olhar para trás, para o seu passado e olhar tudo que te prende, que te dá angústia. Todos os erros, se perdoa, dá um jeito. Ah, como me perdoar? Amor, isso a gente dá um jeito. Conversa com você, se olha no espelho. Todas as pessoas que te dão angústia, sabe? Ah, um relacionamento antigo, parente, amigo, tudo isso são amarras, né, para fluir a nossa vida para frente. Então imagina que todo esse sentimento de angústia que você tem por essas pessoas e talvez essas pessoas por você são âncora, elas estão te puxando para baixo. Então o que eu fiz? Eu escrevi uma carta para todo mundo, à mão. Então eu escrevi uma carta para o meu ex-marido, eu escrevi uma carta para ex-namorados que eu ainda tinha angústia, eu escrevi uma carta para pessoas que eu magoei, que me magoaram. Então, para muitas pessoas eu não entreguei a carta. Mas só o fato da pessoa colocar aquilo pro papel, colocou pra fora, já pôs pra fora, rasga, queima, isso funciona como mágica. Aí eu neutralizei tudo que me gerava angústia, todo o passado que me magoava, eu ressignifiquei. Que aí você neutraliza, ressignifica. Então, quando eu lembro do meu passado, eu não lembro mais com esse sentimento ruim, com essa baixa frequência. Eu lembro com coisas positivas, com os aprendizados que eu tive, com gratidão. É você olhar para o passado com gratidão. Aí você ressignifica. Depois que você faz esses 2 processos, você expande. E daí você expande neutralizada, ou seja, eu criei do zero, sem nada, sem pré-padrões estabelecidos. Então eu entendi as leis universais de sucesso que qualquer pessoa tem que seguir, que não tem nada a ver com a Bíblia, com religião. Que eu respeito, ok, acredito, só que são leis espirituais mesmo do universo para você ter sucesso. Que tá desde não mentir, para você se respeitar o outro, ter boa intenção, não vai machucar ninguém. E daí você começa a expandir toda essa boa intenção que você carrega no coração depois de ter purificado e ressignificado. E isso começa a se traduzir no material, no 3D, né, na nossa realidade aqui, né, de fora, mental, essa realidade aqui de 3D de matéria. A gente começa a trazer isso e traduzir tudo isso que a gente está criando dentro da gente, se materializa aqui fora. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiz um processo de limpeza de tudo que eu desapeguei, de tudo que eu acreditava, de tudo que já me falavam, de tudo que eu aprendi a vida toda. Eu desapeguei de tudo aquilo e eu criei as minhas crenças do jeito que eu acreditava que o mundo seria feliz, as pessoas livres, engajadas, e funcionou. Que lindo. Não, isso é sensacional, realmente inspirador e é incrível ver como você transformou a sua história e transforma a de outras pessoas também. Eu não tô falando só de quem tá assistindo não, mas eu tava aqui esperando a hora da entrevista, vieram 2 mulheres de Campo Grande falando que a vida delas se transformou graças a você, que elas estavam dando uma palestra aqui e você tem a sua universidade aqui, onde você ensina mulheres e até creche eu vi esse final de semana, que tem para elas poderem vir com as crianças. E uma vez na sua palestra que eu vi na CIMED, você falou sobre... Eu não lembro a frase, Nath, mas você deve saber que é sobre... Brilhar. Isso, sobre ver os outros brilharem, né? Sim, sim. Foi engraçado essa palestra do lado da CIMED. Do Jodib, porque do Sangue Amarelo. Foi muito engraçado essa história, porque a gente fez tipo um hot seat, né? Não foi um hot seat, sentou uma galera num talk, tipo Carla, eu, a Larissa Manoela, a Simária, um monte de mulheres ali
a Isabela Timóteo, foram algumas mulheres. E aí a gente fez uma roda de fala. E aí todo mundo falando sobre si, sobre os sonhos e as conquistas e tal. Eu cheguei lá, isso. E a Simária ficou falando, não deixou mais ninguém falar. E tá tudo certo, porque foi isso mesmo. E todo mundo percebeu, mas ok. Quando chegou a minha parte, eu falei, cara, todo mundo falou de si. Parabéns, sucesso, gente. Ó, legal. Mas não tem nada a ver com isso. Aí eu falei, é legal falar de sonho, é legal falar de conquista. Mas o mais legal é a gente fazer nosso sucesso, é o quanto o outro faz sucesso através de nós. A gente brilha, não é pelo nosso brilho. Brilhar não é sobre si. Brilhar não é sobre si, é sobre iluminar outros. E o mundo precisa de pessoas dispostas a serem iluminadas. Porque eu lembro que o padre também falou uma coisa muito legal, o padre Fábio, né? Tava lá. Falou, não, o mundo precisa de pessoas iluminadas, pessoas dispostas a se iluminar. E eu completei, eu falei, e o mundo precisa sim de pessoas dispostas a se iluminarem. Mas mais ainda, meu amor, o mundo precisa de pessoas dispostas a iluminar outras pessoas, não só para si. Então, e aí encerrou a fala. Tipo, todo mundo ficou meio assim, ai meu Deus. Momento de reflexão geral. Aí eu falei, eu vou ter 2 minutos para falar. O que eu vou falar nesses 2 minutos que vai impactar a vida das pessoas? E não é sobre mim, é sobre elas. Nath, aí veio esse insight. Eu tava lá, eu fiz um post no Instagram. Eu vi! Essa foi a legenda, porque você impactou. E mais uma vez quero te agradecer por me receber aqui, por estar dando um pouquinho desse brilho pra mim. Espero que a gente também passe pra quem tá lá. Ô, Nath, e pra gente se encaminhar aqui pro final da conversa, eu sei que você tá com o horário super corrido, daqui a pouco você tem sobrancelha pra fazer hoje? Eu tenho ainda 2 pessoas pra atender hoje. Mas me fala sobre essa sobrancelha de 8 mil reais. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre a sobrancelha de 8 mil reais. Não é mais 8 mil reais, Ai, gente. meu Deus, já tá mais caro, gente. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz. Mas, cara, agora tá 12.500. Por quê? E vale a pena. Vale a pena. Depois que viralizou a história dos 8 mil, muita gente começou a querer. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa com essas pessoas do porquê elas pagaram 8 mil para fazer sobrancelha comigo. Porque eu também fico curiosa. Não que eu não sei que não vale, eu sei que vale. Mas para as pessoas eu fiquei tentando entender o porquê. Não é pela sobrancelha. Quando ela falava, porque é a sobrancelha, eu falei, não é, porque todas as técnicas são bonitas. Vai além. E aí a pessoa é magnetismo, é frequência, vibração, é contato. Isso é muito gostoso. Isso não me deixa uma pessoa soberba de jeito nenhum. Não. Isso faz com que eu continue sendo a pessoa que eu sou, porque eu sei que é isso que as pessoas buscam. E aí a gente subiu o valor, ainda tem gente, e para agendar comigo a galera paga antecipado. Porque, imagina, a pessoa marca comigo, 2, 3 no dia. Aí uma desmarca, outra desmarca, não vem, que pode acontecer e já aconteceu. Poxa, eu perdi um dia que eu poderia estar produzindo, dando uma palestra, fazendo um evento, fazendo uma gravação, produzindo, né? E deixei de produzir e fiquei aqui aguardando a cliente. Então hoje, para fazer comigo, além dela pagar 12.500, ela tem que fazer um Pix antecipado. E não é por mal, não é tipo, nossa, como ela se acha. Não, é porque eu aprendi a valorizar o meu tempo, a minha construção, a minha jornada. E porque não é a sobrancelha, né, Nath? Não é a Você sobrancelha. falou, a sobrancelha é linda, mas eu já fiz a boca aqui, inclusive. E assim, todas as suas profissionais são maravilhosas. O que você fala para a pessoa ali? Não exatamente, cada pessoa se fala uma coisa, mas no geral, o que você acha que é a energia que você passa que faz diferença? Eu acho que a energia que eu passo para ela é que eu tiro a venda dos meus olhos. Quando eu entro na sala com a cliente, eu tiro a venda, eu faço... Tiro a venda de todos os padrões de beleza, de tudo que a gente conhece. E eu olho para a pessoa. Eu não olho para ela com um olhar de julgamento, do tipo, nossa, tá estranho. Não, eu olho para ela neutra. Eu olho para a beleza real dela. E olhando a beleza real dela, eu analiso essa beleza real dela de forma muito imparcial, muito artística. E daí eu começo a conversar com ela, pergunto o que incomoda, mas elas ficam olhando assim... Aí eu falo, e aí, vamos fazer tal, bora, faço o projeto. Eu confio, elas nem se olham no espelho. Elas nem falam. Se entregam. Não, ela fala, não, confio, vai lá. Eu fico até meio assim, eu falo, não, então tá bom, então assina o termo, brincadeira. Mas porque é uma coisa, aí eu fico ali com ela o tempo todo.
E aí eu sinto que elas têm uma coisa, tipo, nossa, Nath famosa, essas coisas. E aí eu sinto que elas ficam um pouquinho tímidas, né, de perguntar alguma coisa. Eu sinto que elas querem perguntar, porque ela tá ali. Mas você é boa de quebrar esse gelo, né? Sim, total. Fala, amor, pode falar o que você quiser. Pergunta tudo, que eu posso fazer e conversar ao mesmo tempo. Inclusive, e ouvir, né? Eu gosto de ouvir. Então, eu sou daqui, tá numa conversa, menos fala e ouve mais. É que aqui é o meu lugar de fala. Aqui a gente quer que você fale mesmo, tá? Pode falar. Sim, mas geralmente eu sou uma que ouve. Eu gosto de ouvir e deixar a pessoa falar. Porque às vezes o problema não tá nem na sobrancelha da pessoa, né? Tá aqui dentro. Tá, total, tá aqui. E aí ela vai soltando tudo aquilo ali, né, dela. E eu vou, mas isso aqui, você já pensou assim? Mas isso é legal. Então, tipo, toda situação que ela me traz negativa, eu devolvo a perspectiva positiva. Então, eu criei uma habilidade de fazer isso. Eu saí na capa da Top Magazine, que ficou incrível. Incrível, manda um beijo pro Cláudio, todo mundo. Sim, ficou maravilhosa. Linda. E daí um dos looks era um look verde, realmente parecia um repolho. Até a roupa parecia um repolho, que eram várias camadas. E aí todo mundo, nossa, um repolho. Aí eu falei, sim, um repolho lindo. Um repolho lindo, imagina um repolho lindo desse. Olha que delícia de repolho, quem não gosta de um repolho refogado? Então, assim, pra mim, nada é negativo. Positivo. O positivo e o negativo tá na gente. Por exemplo, se eu tô falando com você aqui agora e eu começo a te xingar em alemão. E começa aqui, ó, blá, 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 blá. Eu nunca ia saber. Você não ia saber que eu tô te xingando e talvez você até risse disso. Ia ser uma coisa positiva. Exato. Então, na verdade, o positivo e o negativo tá na gente, não na palavra que é diferida pra gente, que é mandada pra gente. Então, a gente tem o poder de receber essa informação, essa fala, essa crítica, esse elogio, e dentro da gente transmutar. Eu vou guardar esse elogio, essa crítica na caixinha positiva ou negativa? Eu sempre escolho guardar na positiva. Então, eu pego o que a pessoa me falou, penso e guardo na positiva. Então, isso, eu trago essa visão de vida positiva para as pessoas. E não é um positivismo tóxico, não, porque eu também sou negativa às vezes. Não é uma coisa irresponsável. É um positivo do nem tipo... Nem irreal, né? Não, é real. É que as pessoas são... A verdade as pessoas estão tão presas em padrão, no que o outro vai pensar, no meu Deus, será que vão falar? Será que elas não são elas de verdade? E daí elas não conseguem pensar positivo, elas ficam presas, elas ficam engessadas, elas ficam com aquela armadura de medo, de orgulho, não sei, se liberta. Nath, essa conversa com você, pra mim, ela é muito... É emocionante, assim, porque pra mim, eu tô empreendendo de um tempo pra cá e eu te vejo muito como inspiração e eu vejo todas as entrevistas e é difícil empreender, mas é o que você tá falando, a gente tem que ser positivo, a gente tem que acreditar. Eu não ia fazer essa pergunta, eu já ia pro final da entrevista, mas eu vi você falando que você passou por um episódio de transtorno do pânico. Eu já passei também, foi muito difícil pra mim. Muito difícil. Eu tenho certeza que tem muita gente assistindo que você pode ajudar. E eu queria que você falasse para as pessoas como é que você superou isso. Cara, o pânico, eu tive a última crise que eu tive de pânico, eu estava indo palestrar. 700 mulheres carentes, era uma palestra pro bono, eu faço muito. E eram 700 mulheres numa comunidade, eu era a atração principal, estavam todas me esperando e eu tive uma crise de pânico indo pro evento. E daí eu não aguentei, porque quando a crise começa a vir, né, começa a acelerar, a gente já tenta ficar relutando contra ela e aí tem hora que ela explode e aí você fala, cara, eu vou pra casa, vou deitar. Que aí é assim que passa a minha, né, mas aí eu pensei, chegando lá, eu vi Eu nunca acho que o Instagram talvez ouça a gente, o algoritmo. Eu sempre acho que chega a mensagem que tem que mandar, que às vezes é o universo e a energia que te manda. Aí eu vi alguém falando sobre o pânico, falando que a gente tinha que agradecer o pânico. Por quê? Porque o pânico mostra pra gente que não é o estado certo. Que não é que a gente vive 90% da nossa vida em estado
positivo, estado de boa, tranquilo. E que o pânico é uma faísca. E que, graças a Deus, eu sei que essa não é a minha realidade, que o pânico é só um detalhe. Tem gente que vive em estado de pânico. Tem gente que vive no estado de pânico, não despertou ainda. Então eu tenho que agradecer por ter sentido pânico e por sentir, porque eu sei que esse não é o meu modus operandi normal. Então depois que eu entendi isso, eu falei, nossa, é verdade. Então eu não vejo mais como uma coisa muito negativa. Eu vejo como uma oportunidade de agradecer por eu viver 98% do tempo no outro estado. Entende? E também respirar, mudar o foco. E a última vez que começou a vir, eu falei, olha, eu vou falar uma coisa pra você, porque a gente pode dar um basta. Botar a cabeça em ordem. A gente pode dar, quem manda na gente é a gente. A mente, ela sempre vai vir com aqueles trejeitos dela. E daí eu cheguei e falei, ó, quer saber, mente? Bati palma lá na minha cabeça e falei, ó, quem manda aqui sou eu. Você não vai vir agora. Não há espaço de você vir agora, se vira, resolva seus traumas aí sozinha, não vem atrapalhar minha vida. Aí, tipo, ela foi embora e já logo dei risada de mim, comecei a pensar em outras coisas e foi. Mas assim, primeiro, dá um basta. Falar, eu não quero, você não tem direito de fazer isso comigo. Quem manda que sou eu. E eu não vou sentir isso agora. E a outra, agradece quando sentir. Porque a gente sabe que a gente não vive nesse estado, que é um detalhe só na nossa vida. Cara, eu tô toda arrepiada, maravilhosa. Isso é demais, Nath, sério, gente, essa mulher sem noção. Ó, pra gente encerrar agora, o papo tá muito bom, mas tem que acabar, gente, que ela tem muita sobrancelha de 12.500 reais pra fazer. Mas a gente tem um quadro aqui que se chama de Frente com Manu, é um ping-pong rapidinho. Ai, meu Deus! Só pra saber mais sobre você, vai ser bem tranquilo. Bora lá, Nath. Uma comida. Arroz, feijão e ovo. Um esporte. Vôlei. Um dia perfeito. Sol. Uma saudade. Cara, não sei. Não tenho saudade. Você se livrou tanto do seu passado, Muito, né? Exato. Esse é o segredo, gente. Se liberta do passado, não vai mudar. Então não tenho saudade de nada. Só olha pra frente. Só Bora olha pra lá. frente. O melhor lugar do mundo. Natália Beauty. Uma coisa que ninguém imagina sobre você. Que eu sou tímida. Sério. E não é, eu não falo isso pro mal, porque é jeito, né? É natural. Mas assim, quando tá mais gente, não com a câmera, com entrevista, podcast e tal, eu sou muito tranquila. Mas eu sou tímida quando eu vou falar em público, em palestra. Então sempre é um bloqueio, assim, eu sempre passo. Cada palestra que eu dou, uma fase que eu avanço. Mas eu tenho dificuldade de falar em público e tal. Eu luto com isso internamente. Sabe que eu também tenho? Né? E nosso ninguém trabalho, acha. E tá tudo bem, a gente Exato. supera. Uhum. Uma palavra que define Natália Beauty. Liberdade. Um sonho já realizado. Expandir a empresa. Expandir com clínicas, produtos, universidade, tudo. Expansão, é sonho. E um sonho que você ainda quer realizar. Um sonho que eu ainda quero realizar, abrir um IPO. Meu Deus. E alguém duvida que ela vai realizar, gente? Que eu vou tocar aquele negócio lá e vai sair coisa rosa. Já falei que eu quero tudo rosa. Maravilhosa. Muito obrigada, Nath. Você é incrível, Obrigada, mulherão. meu amor. É maravilhoso estar aqui, maravilhoso passar isso pra vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Segue a Nath, porque ela é inspiração todos os dias. E muita inspiração, muita luz e muita energia pra vocês. Obrigada, gente. Adorei, viu?